Fala fiel, seja bem-vindo ao canal Corinthians 360. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para você novidades aí dessa segunda, terça-feira. Amanhã tem, quarta-feira tem Libertadores, decisão, e essa semana temos mais notícias, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os principais pontos aqui dos jornalistas trazendo comentários, e também vamos falar para você, o Fabinho Soldado falou sobre o Angileri, ele deu uma entrevista respondendo várias coisas e uma delas foi sobre o Angileri, tá? Os jogadores também fizeram alguns comentários, Ramon Dias, como que eles estão respondendo aí essas questões, e vamos trazer essas novidades aí para você, porque a gente tá chegando aí, tem Mirassol no domingo, quarta-feira agora na verdade tem aí a decisão da Libertadores, no domingo tem decisão do Paulistão, na outra semana a gente já tem mais decisões, então vai ser uma maratona aí. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, né, para você receber todas as notícias aqui. Deixa o seu curtir se você gostar do vídeo e vamos aqui para as notícias do dia. Vamos lá. 2-2 com o Guarani ontem em Itaquera. A gente já vai dar uma olhada nos gols agora, porque o Corinthians, apesar do resultado do empate, terminou na liderança, né? 2 gols dele. Sempre ele. Sempre ele na arena. Contratou alguém, Gabi, perdão, contratou alguém, o Romero que sai, né? É isso. Mas normalmente quando a batata tá assando, é ele que resolve a situação do Corinthians. E ele não saiu no jogo de ontem, né? Ele foi o cara que ficou ali o tempo todo no jogo, então a gente viu ali, foi esse 2-2, o Guarani acabou indo buscar, e o Corinthians, inclusive, teve chance de... Aí o gol do Romero. É isso, o segundo gol do Romero, né? Isso, que deu a tranquilidade. 2-2. Saiu aí com a pontuação, a maior pontuação da primeira fase. Mas como eu ia falando, o Corinthians teve chance de sair com a vitória. Massa. Foi um gol que o Yuri Alberto perdeu, a gente vai ver agora. E foi o gol. O Memphis ajeitou bonitinho, a bola bateu na trave. E o Yuri perdeu esse gol. Completamente o tempo da bola. O que acontece nessa hora, Denilson? Bola, ele espera o kick da bola, quando ela toca na trave, ele espera ela vir de um jeito, acaba vindo de outro, toca no braço dele. Ele perde completamente a coordenação ali, olha lá, tá vendo? Ele espera a bola vir no pé direito dele. A bola bate na trave, vai pro lado esquerdo, quando ele tenta arrumar o corpo, a bola toca no braço dele e a cabeça fica como nessas horas, trevo, né? E olha, quem tava ontem em Itaquera foi o Ronald Koeman, o técnico da seleção da Holanda. Desde o ano passado o Corinthians tá convidando ele pra vir, pra assistir o Memphis, pra ver como é que o cara tá jogando. Ontem viu pouquinho, porque o Memphis jogou pouco, só 20 minutos, mas ele também vai estar no jogo de quarta-feira, jogo de Libertadores, Corinthians e Universidade Central. E a gente vai ouvir agora sobre esse jogo da Libertadores uma fala do Emiliano Dias, porque ele mandou a real. Falou que o empate foi muito ruim e agora vai ter que resolver. Difícil o jogo, hein? Estamos avergonhados de lo que aconteceu. Estamos envergonhados pelo que aconteceu. Como grupo, nós sabemos que tivemos uma falha. Isso foi um consenso. Mas não podemos permitir jogar um jogo assim. Podemos perder, admitir que jogamos mal, que a bola não vai entrar, mas perder desse jeito não podemos permitir. Quarta-feira, aqui dentro tem que ser um inferno. Quarta-feira, aqui dentro, tem que ser um inferno. E vai ser um inferno. Eles sabem o que podem dar e sabem que é vida ou morte aqui. A gente sabe que não foi um bom jogo. Nosso time tem capacidade para fazer muito mais do que aquilo. A gente já teve uma conversa nossa, né? Então acredito que a gente já sabe tudo que tem que mudar para quarta-feira. Hoje a postura já foi melhor do que no último jogo, então acredito que é só melhorar e a gente já tem tudo na cabeça que tem que fazer. E Universidade Central é o jogo de quarta-feira da Globo, 9h30 da noite, ao vivo. Já a gente vai falar sobre esse jogo aqui com o Denilson, mas vamos lá para Itaquera. Emanuel Araújo, conta pra gente, como é que tá a expectativa aí pra esse jogo, Emanuel? Boa tarde. Manoel, que postura, moleque! Fala, Gabi, prazer te conhecer, Denilson. Boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. Pois é, estou aqui no palco dessa decisão de quarta-feira. O Corinthians recebe a Universidade Central da Venezuela. Se empatar em qualquer resultado de empate, leva a decisão para os pênaltis, portanto, só a vitória interessa. Por isso que a comissão técnica elevou o tom. Vai contar com força máxima aqui, com exceção do Ranieri, que ainda fica 3 semanas fora. Portanto, é isso, Gabi. O Corinthians quer definir a vida no meio de semana pela Libertadores, no final de semana pelo Paulistão. E, quem sabe, a depender dos resultados, se tiver vitória nesses dois, passa um mês, pelo menos o início do mês de março inteiro, só com decisões aqui em casa, onde o Emiliano quer que vire um inferno. Eu volto com vocês.
Valeu, Emanuel. Obrigada aí pelas informações. E aí, Denilson, o que você acha? Jogo difícil. Difícil? Difícil pro Corinthians. Por quê? Até o primeiro gol. Depois do primeiro... Isso é coisa pra 5-0 pro Corinthians. Tem que ser, O né? adversário é fraco tecnicamente. É que lá o Corinthians deu um vacilo. Uma relaxada no segundo tempo. Mas aqui é coisa pra 5. Podia ter resolvido melhor lá no primeiro. Tranquilamente. Mas então vamos ó, isso? depois Que jogo dessa aí, difícil. vamos te cobrar depois do jogo, hein? Torcida do Corinthians vai atrás de você, hein? 5-0. Quinta-feira no Globo Esporte, quero ver essa cobrança aí, hein? Fabinho, a respeito da operação do Angileri, o que você pode passar ao torcedor? Vai ser por empréstimo, vai ser em definitivo? E quando que vocês pretendem contar com ele? É um jogador que nos interessa, mas não consigo falar nada além disso. Tem todo um processo processo burocrático que precisa acontecer. E eu não posso falar, né, sobre algo que ainda não é uma realidade. O fato é que é um jogador que a comissão técnica conhece, nós temos um conhecimento também sobre ele, é esperar que tudo isso possa finalizar para que a gente possa falar alguma coisa a respeito. Ele chegou no Brasil? A gente espera o quanto antes passar as informações necessárias para vocês. Você viu que quando perguntou pra ele se chegou no Brasil, ele fez uma carinha de, né? Será que chegou? Eu não olhei o Instagram dele, né? Teria que dar uma olhadinha se ele postou alguma coisa do Angileri, né? Mas é complicado, né, pessoal? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse lateral, né? Eu acho que a gente tá tão mal de lateral. Esse lateral ele tá um tempão sem jogar. Mas quando jogava com frequência no River Plate era um bom lateral, né? Pelo que a gente viu, eu não conhecia. Mas é esperança, né? Fazer o quê? A gente tá tão ruim, tem 3 laterais que não dão nenhum lateral, né? Então vamos aguardar, tomara que que dê certo, né? Primeiramente, e que que dê certo a contratação e que ele... Você ainda está esperando finalizar. Seria a última ação do Corinthians no mercado, né, nessa questão de janela, ou a possibilidade da equipe se reforçar ainda mais pensando nessa fase final do Campeonato Paulista? A gente não tem ainda a contratação fechada ainda. A gente precisa tratar com muita responsabilidade esse tema. Um jogador que nos interessa, sim. É esperar para ver todo o processo acontecer. E é claro, enquanto a janela estiver aberta, há sempre uma expectativa, há alguma oportunidade. Mas, de fato, se for acontecer alguma movimentação, vai ser muito difícil. O presidente tem falado sobre isso, eu já falei diversas vezes que o nosso trabalho foi feito totalmente no ano de 2024, o esforço que foi feito para que essa equipe fosse formada. E o esforço que nós fizemos esse ano, o trabalho continua para a manutenção desse elenco. É claro que dentro daquilo que for possível, aquela identificação de alguma carência ou outra, certamente nós iremos agir. Mas queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância do Romero, mesmo na reserva desse time, entrando e fazendo 2 gols hoje. Sí, Ángel, para mí ningún compañero es reserva. Siento que todos somos iguales. Creo que llamar reserva a un jugador como Romero me parece errado. Siento que... Só uma coisa, né? Talvez, não sei se você entendeu, mas ele, de forma resumida, o Garro falou que não vê nenhum companheiro como reserva, todos são iguais, né? Ainda mais o Romero, né? Por tudo que ele faz, ele não consegue enxergar o Romero como um reserva, né? Então foi só uma opinião que ele deu aí. Acabou, a gente não colocou legenda, né? Mas caso você não tiver entendido, fica só. Eu falei que o Corinthians queria decidir a questão no final de semana, hein? É mais uma quente para você ficar bem informado na temperatura certa, e ficou bem informado na temperatura certa. Eu falei, o Corinthians tem até o dia 28 para fechar a contratação, mas o Corinthians não quer isso, né? O Corinthians quer resolver nesse final de semana, até para dar tempo de ir atrás de uma outra opção, enfim, nessa reta final de janela, e o Corinthians também queria resolver isso, que já tinha virado uma novela, tá? O Corinthians deve contratar o jogador por empréstimo com opção de compra, tá? Existiu uma discussão também por um contrato de 2 anos, caso o atleta conseguisse a liberação. Então a gente tem que aguardar, tá? Porque realmente essa informação de como fechou, a gente vai saber quando o Corinthians divulgar. Então não fique surpreso se o jogador conseguiu lá a liberação, porque o Corinthians, no final de semana, uma outra informação que eu também trouxe do caso, é que o Corinthians resolveu abrir a mão, né, e ajudar o jogador na rescisão, tá? O Corinthians falou, se você quiser, tem isso também. Lembra que lá no início, quando eu trouxe a informação, o Corinthians ofereceu 2 propostas, o Corinthians fez 2 propostas, uma para empréstimo e outra para
né, contratação definitiva. Então, a gente vai ter que aguardar para saber como o Corinthians fechou. Eu não vou me arriscar nesse sentido, até porque eu não tenho informação e muita gente não tem nesse sentido, tá? O importante é que, se passar nos exames médicos, vai ser jogador do Corinthians, ou vai ser em definitivo ou vai ser pelo empréstimo. A gente vai aguardar o anúncio do Corinthians. Mencionou o Corinthians empatou ontem com o Guarani em casa, esteve atrás, 2 gols do Romero Quesada e... Por favor, Super Romero, tá? Super Romero, porque é impressionante como esse cara faz gol importante, gols bonitos ontem, e o Corinthians, o pessoal, quando acabou o jogo, ficou meio assim, né, Quesada? Não sei não, Eu tenho uma pergunta que é importante, Quesada. Na próxima fase da Libertadores, caso o Corinthians esteja lá, não na de grupos, nessa terceira fase agora, o Corinthians decide em casa ou fora? Contra o Barcelona ou contra o El Nacional? Eu acho que é sorteio. Não tem dessa definição ainda, né? Eu acho que é sorteio. Porque esse é um ponto se decidir perigoso, lá hein? é complicado. Entendeu? Esse é um Aí ponto tem que fazer um perigoso, baita resultado aqui, né? E isso pode influenciar diretamente no Campeonato Paulista. O Facincani, é o seguinte, houve uma queda na produção de futebol do Corinthians nos últimos 3 jogos. Tá? Agora a gente precisa contextualizar. Contra a Portuguesa, o Corinthians entrou com um time chamado alternativo. Reserva. Embora com algumas peças que possam ser titulares, né? O Thales, por exemplo, para citar só um. Contra a Universidade Central da Venezuela, a UCB, o time foi com a força máxima. E ontem começou com o alternativo e do meio para frente colocou a tropa de elite quando entraram Alex Santana, Bidon, Garro, Yuri Alberto e o Memphis, tá? Sim. E aí o time deu uma melhorada e conseguiu fazer aí o segundo gol com o Romero. Mas houve uma queda, tá? Com titulares ou não titulares, alternativos ou alternados ou alternadores, enfim, até que houve uma queda nos últimos 3 jogos. O Corinthians não vence há 3 partidas. A última vitória foi contra o Santos do Neymar. Há uma invencibilidade de 7 jogos, né? A última derrota foi lá pro 9 jogos, na realidade. São 9 jogos invictos. São 9 jogos, né? Perdeu foi o jogo... Faz tanto tempo que foi contra o São Paulo a derrota. Que foi a única derrota. Então, quer dizer assim, em números, vamos falar de números só? Sim. Tá ok, pô. Esse foi o primeiro jogo no Paulista que o Corinthians não ganhou em casa, tá certo? Eu tinha ganhado todos os jogos em casa. Vamos falar o quê? De números? Você quer ouvir números? Qual foi o público, Quesada? 44 e uns quebradinhos. Quase 45. O número fez a obrigação dele. É impressionante. Fez a obrigação dele. Não, mas é por isso que a gente fala, entendeu? O Flamengo numa situação... Quanto foi o público do Flamengo em Maricá? 10 pessoas. Não. Mas não deve ter sido mais do que 20, sei lá. Veja aí depois. Mas fala, porque sabe, continua. O Corinthians fez mais do que o dobro, né, dos pontos do ano passado. Quer dizer, a campanha praticamente irretocável. O que eu estou discutindo é futebol, né? Do meio para frente, o Corinthians tem um timaço. Eu considero um timaço. O problema é atrás, né? Ontem, aquilo que eu estou dizendo toda hora, e alguns corintianos começam a dar razão, que agora é fácil falar, né, gente? O Guarani não é um super time. Deu uma canseira em alguns momentos ontem no Corinthians, né? Kaká e o Félix erraram quase tudo ontem. Nem 30. O segundo gol é uma falha do Félix e depois outra falha do Kaká. O Bidu tá indo bem no ataque, mas na defesa ele tem enormes dificuldades para ajudar na marcação. E o Léo Maná, que muita gente apostava, né, vai sair o Fagner, vai ganhar aí um espaço no Corinthians, mal no jogo. E o Yuri perdendo esse gol aí, né? Antes ele tinha perdido o gol e depois ele perdeu esse. Então, cara, eu falo pra vocês, na hora que tiver os times mais fortes pela frente, o Corinthians vai ter muitas dificuldades defensivas. E eu tô falando em relação aos titulares, né? Que o Mateuzinho ontem não jogou, Ramalho não jogou, João Pedro e o Gustavo não jogaram. Dos titulares aí só o Bidu. Titular, Quesada, Mateuzinho, Ramalho, João Pedro. É o melhor que o Corinthians Bidu, tem, é o Mateuzinho. Mas não é assim, não é uma desgraça completa. Essa reserva é um problema. Então, mas esse é o problema. A gente tem que olhar para a reserva, para o elenco, né? Eu vou cantar a bola para vocês, tá? Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Corinthians e Flamengo e Itaquera em algum momento aí desse ano, tá? Hugo no gol. Porra, bacana, jogador de seleção. Aí Léo Maná. Desgraçadamente vai ter que contar com Kaká e Félix. Os caras vão estar com diarreia. Você tá prevendo aí, ó. E Hugo.
Você vai ver o que vai acontecer. Aí eu nem venho no programa segunda-feira, já tô avisando. A falha do gol do Corinthians, primeiro do Félix e depois do Kaká. Olha lá. Olha o bote errado do Félix e olha o Kaká, ó. Pelo amor de Deus. É o trança-pé, né? Cara, eu já vi dupla de zaga ruim no Corinthians. Nossa, dá pra escrever um livro. Dá. Ó, uma rápida. Provavelmente quase 50 mil pessoas na quarta-feira. Sim. Porque 49 quebrado aí. vai ter um espacinho pros E a Hilary? Não sei se vai vir alguém da Venezuela, não, hein? Não, o Hilary Tá foi, contratado? voltou. Não, voltou, gente interessada. Agora parece que deu uma aquecida outra vez. Aí umas 3 da tarde hoje esfria outra vez. Aí é o seguinte, né? Não, acho que vai chegar, Está fazendo leilão, né? Quem Leilão? paga mais, quem Ele paga tá em que mais. time mesmo? Onde que ele tá, esse cara? Tá no Getafe. Getafe. Detalhe, o Pedro Raul, seja muito feliz, está sendo emprestado ao Ceará para formar a pulsante dupla com Pedro Henrique. Pedro Henrique e... Los Pedros. Olha, Pedro Raul. Olha e o Corinthians vai pagar parte do salário do senhor. Olha que coisa. O ano passado, o Santos tentou contratar o Pedro Raul para a Série B. O que você dizia? Não, vou te contar a história. O Pedro Raul falou, não jogo a Série B. E não quis ir pro Santos. Hoje ele está nas... Série A subiu, O Ceará subiu. O Ceará subiu. Ele vai jogar a Série A. Você viu como o cara perde um bonde da história? Sim. Hoje ele poderia ser o centroavante recebendo a bola do Neymar. Exatamente. Meus amigos, então é isso daí. O Coringão aí, né? É uma campanha excelente, melhor campanha do campeonato, né? A gente tem alguns pontos de desconfiança. A gente, como corintiano, a gente sabe que o time ele é bom do meio de campo pra frente. Agora no sistema defensivo, com exceção do Hugo, goleiro, né? Com exceção dele, que é um bom goleiro, excelente na verdade. Agora o nosso sistema ali defensivo, os 4 defensores, tanto titular quanto reserva, não passa confiança. A gente tem esse problema muito grande aí do nosso sistema defensivo. Na minha opinião, o Mateuzinho dá para ele melhorar ainda, mas é o melhorzinho ali, vamos dizer assim. E o João Pedro Choca vem jogando bem, né? Espero que ele continue bem. André Ramalho tá oscilando bastante. Félix Torres não dá para saber se vai ou não vai, né? E o restante eu não vou nem comentar, né? O Bidu ataca bem, até que legal, só que defendendo é complicado. E o Hugo eu não sei também, né? Ele não ataca, não defende, fica ali, enfim. Né? Então vamos torcer para que as coisas melhorem, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E eu deixei aqui Corinthians, né? A classificação ficou em primeiro. Os próximos jogos aí, quarta-feira contra a Universidade Central e domingão, decisão contra o Mirassol. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Deixa aqui nos comentários, se inscreve, deixa seu like e vamos pra cima. Vai Corinthians!